Olá, hoje é dia da gente falar, Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, a prevenção acima de tudo, com essa minha convidada que é otimista, generosa, corajosa, natural de Novo Hamburgo, filha do seu Pedro e da dona Zenira, é médica, residente em ginecologia e obstetrícia e master especialista em mastologia. Esposa do Marcelo, é responsável pelo atendimento na área de mastologia do SUS em Novo Hamburgo. Dedica boa parte de seu tempo ao trabalho voluntário e há 2 anos promove, junto com amigas e pacientes do Grupo Vida Rosa, o Bazar Rosa Choque, que reverte o valor arrecadado para pagar ecografias mamárias para pacientes do SUS, e que em 2017, com o resultado de sua primeira edição, foi responsável pelo pagamento de 200 exames. Hoje teremos uma conversa de peso com Gabriela Rosali dos Santos. Doutora Gabriela Santos, seja muito bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada, obrigado pelo convite, Rodrigo. Bom poder falar um pouquinho sobre a minha história, sobre os meus atendimentos, as minhas histórias do dia a dia sobre câncer de mama. Sua missão de vida, doutora? Acho que é uma missão de vida. Acho que... Por que essa busca, hein? Como é que começou lá atrás o teu caminho para a medicina e depois especialmente para a mastologia? Eu comecei assim, quando no colégio eu pensava em fazer psicologia. E hoje eu sempre brinco que o meu consultório é um pouco uma psicologia, né? Acho que eu tenho um pouquinho essa veia desse tipo de atendimento, porque eu lido com isso, com casos difíceis, com pessoas que chegam para mim com problemas, na maioria das vezes, não só com problemas, eventualmente eu recebo mulheres apenas para prevenção, mas é claro que me chega mais problema e aí eu tenho que lidar com essa coisa, com esse acolhimento. Então eu vejo assim que no fundo eu acho que eu fiz um pouquinho, acho que talvez uma missão mesmo, né? Então no início, lá no colégio eu pensava em fazer psicologia, depois um certo dia eu simplesmente decidi que eu faria medicina, apesar de não ter nenhum médico na família, eu sou a primeira médica da família. E porque muitos colegas vão por influência, às vezes, de familiares. E não, eu apenas decidi que eu queria fazer medicina. E aí foi no decorrer do andar da medicina, pensei em fazer ginecologia. Primeiro eu ia fazer cirurgia plástica. Aí depois pensei, não, aí foi já na faculdade na ou faculdade, antes? Na faculdade, no decorrer das cadeiras, enfim, pensei, vou fazer cirurgia plástica. Aí depois pensei, fui indo, passei pela gineco e acabei fazendo ginecologia obstetrícia. E aí depois acabei decidindo dentro da ginecologia obstetrícia ir para a área da mastologia. E hoje me sinto plena, realizada no que eu faço. Mas o caminho era de uma cirurgia? Cirurgia. Acho que eu tenho perfil para cirurgia. Que coragem, doutora. Corajosa. Acho que sou corajosa. Puxa vida, eu admiro demais as pessoas que trabalham, primeiro com sangue, começa por aí, e depois pelo cuidado com a vida humana, né? Eu acho que é... No limite da sua vida. No limite. Né? Eu acho que todos os dias, em todos os momentos, eu tenho que ter coragem, né? Porque eu tenho que conseguir passar o diagnóstico com firmeza, conseguir definir condutas, decisões. Eu trabalho com a área cirúrgica, então, do tratamento. Então, eu tenho que passar essa segurança para essa paciente. Eu tenho que mostrar para ela coragem em seguir, coragem em se tratar, coragem em passar e superar. Então, acho que em todos os momentos do dia, eu acho que a coragem é a coisa que me define. Trabalha com o diagnóstico, né, clínico, e no momento seguinte com a cirurgia. E depois as mulheres chegam para mim com seus exames, enfim, muitas, ou a grande maioria, vem encaminhada já do ginecologista, né, do seu ginecologista enfim, do seu médico. Ela já chega no médico com o autoexame realizado? Na verdade, assim, é rotina que as mulheres façam a mamografia depois dos 40 anos, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente tem muitas mulheres mais jovens com câncer de mama. Mas a rotina mesmo é após os 40. Eu sempre estimulo muito que o ginecologista é o médico de confiança da mulher. Então, anualmente, ela tem que ir, depois que começou sua
vida sexual ativa, tem que ir no gineco, onde ele vai examinar a parte ginecológica, pélvica e sempre examinar as mamas. Tem que pedir. Algumas pacientes dizem, mas eu não é rotina, não me examino. Não, todos examinam. É uma questão de direito e da paciente ser examinada. Então, eles examinam e quando ou tem alguma alteração antes dos 40, vão pedir os exames, ou após os 40, mesmo sem alteração nenhuma, vai fazer sua rotina anual. Então, elas normalmente chegam em mim já com algum exame alterado, ou com alguma queixa, percebeu um nódulo, ou alguma alteração na mama, né? Ou, agora, eu acho que o mastologista já é uma especialidade que está um pouquinho mais conhecida, elas já vêm para prevenção também. Às vezes nem, eu vim para ser orientada, o que eu devo fazer, qual a rotina que eu devo seguir. Uhum. Como é que foi essa escolha naquele momento entre a obstetrícia e a mastologia? Tu fizeste uma escolha internacional, né? Sim. Sim, na verdade eu fazia gineco e obstetrícia, residência em Pelotas, né? Minha faculdade foi Pelotas, eu vim a Porto Alegre no último ano para fazer a parte para ser o doutorando, que é o estágio do último ano, e voltei para Pelotas para fazer a residência. E aí durante a residência, meu pai na época morava fora do país e eu disse, eu já tinha ido algumas vezes, pensei, eu queria morar fora um período, né? Queria fazer alguma experiência fora do país. E aí comecei a especular, internet e tal, para onde eu vou, um mestrado, vou fazer o quê? Enfim, comecei a especular. E aí uma professora minha, o seu filho tinha estado onde eu fui fazer minha formação depois, me pôs em contato com ele, fala com o Felipe, ele vai te orientar, enfim. Falei com ele, fui fazendo os contatos daqui, dali, né? Consegui meu primeiro estágio, então, para depois da minha residência, né? E aí era na área de mastologia. Como eu estava ainda não tão segura naquele momento, eu queria estar fora do país por um período, né? E aí eu me inscrevi 6 meses em mastologia e 6 meses na parte ginecológica pélvica, num outro serviço na mesma cidade, eu fiquei em Milão. E aí, enfim, como na época eu não tinha como ir, assim, financeiramente, eu não tinha como estar lá financeiramente, sem me preparar, eu voltei para Novo Hamburgo, onde eu trabalhei um ano, trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, só para conseguir fazer minha reserva. Tudo era para juntar dinheiro. O objetivo era, em janeiro do ano seguinte, ir para Milão. Esse era o objetivo. E aí trabalhei, só fiz isso aquele ano. E aí consegui ir. Cheguei em Milão, os primeiros 3, 4 meses, o dinheiro que eu achava uma fortuna de um ano de trabalho. Enfim, lá não era tão significativo. Mas, enfim, aí me propuseram um estágio, então, remunerado, uma bolsa de estudos naquele serviço de mastologia. E aí eu acabei ficando quase 3 anos. Aí fui ficando o primeiro ano, me convidaram para ficar o segundo. E aí não teve espaço para mais nada. Era a mastologia. Era aquilo. Aí fui ficando para o 2º ano, aí fui ficando para o 3º, e aí eu tinha que optar. Ou eu ficava lá para sempre, trabalhando, e fazia todos os trâmites para ficar no país, ou eu vinha tentar aqui. E aí me surgiu uma proposta para vir para o Regina. Pensou com carinho em ficar lá na Itália? Eu gostava muito de morar na Itália. Porque evidentemente está longe da nossa terra, né, do nosso cheiro, das pessoas que a gente amou a vida inteira. É diferente. Mas também tem outras qualidades muito grandes. É um lugar muito bom de se morar, mas o povo é muito diferente. O brasileiro é mais acolhedor, né? O italiano, como qualquer outro estrangeiro, não é tão acolhedor. Para tu ser convidado para almoçar num domingo na casa de alguém, nossa, quando isso acontece é uma festa. Faz parte da família. Tu já é considerado da família. E aqui não, né? Chega um estrangeiro, vamos fazer um churrasco no domingo, né? Não precisa nem ser domingo, é qualquer hora, qualquer dia. Vamos lá para casa fazer um churrasco e uma cerveja. Depois do trabalho. Não, lá não, as coisas são mais diferentes. Trabalho, colegas de trabalho, para convidar para ir em casa, então demora um pouquinho. Mas logo fiz muitas amizades, né? E gostei muito de estar lá todo esse tempo. E aí pintou o convite para a volta.
E aí eu conversava muito com o Frasson, o Dr. Frasson, que é mastologista em Porto Alegre, sobre isso. Volto para o país, não volto? Em qual possibilidade, né? Porque também, até porque eu não tenho familiares médicos, não é tão simples chegar e se instalar numa cidade. E aí ele tinha recebido o convite para vir trabalhar no Regina e como não tinha disponibilidade e tal, ele me ligou: Gabriela, agora eu acho que chegou a oportunidade de tu voltar para a tua cidade. E aí voltei, montei consultório e aí 1 ano depois fui convidada para trabalhar pelo SUS, então. Quando é que apareceu o Marcelo? Olha, o Marcelo apareceu em função dessas histórias da Itália. Porque Mas não é Marcello, né? Não, não é Marcello. Mas hoje ele é presidente da Sociedade Italiana de Novo Hamburgo. Olha só. Então da Santa Lucia? Isso, começou por isso, porque como eu tinha vindo da Itália, na época o diretor do Hospital Regina era o Dr. Antônio Lopes. E a sua esposa, a doutora Sigrid, fazia italiano com o Marcelo, meu marido hoje. E nós éramos vizinhos de consultório. E um dia ela me disse: eu tenho uma pessoa para te apresentar. Sim, como assim? Não sabia nem se eu tinha namorado, não tinha, enfim. Mas ele vai combinar contigo. Ele adora as coisas da Itália. Deu, tá bem, me apresenta então. Bom, aí nos apresentou, enfim, estamos casados há 8 anos. Encontros escuras, assim. Tipo... As escuras, tipo, me ligou, mandou um e-mail na época: vamos tomar um café e tal. Tá bem, vamos, né? Aí fomos. Mas não é assim, tipo, tão casados hoje, pronto, né? Não. Foi um casamento muito bonito. Foi um casamento Que bacana. música que a noiva cantou pro noivo exatamente? Ah, não posso cantar, mas era uma música em italiano. Na época o meu italiano era melhor do que hoje. Eu recém tinha voltado, mas eu cantei uma música em italiano, sim. Tinha que ser, né? Coisa linda. Tinha que ser. Doutora, hoje trabalha no SUS, no Hospital Municipal e também no Hospital Regina, né, que é o nosso espaço de referência, né, na oncologia aqui na nossa cidade. O Outubro Rosa é esse momento em que a gente especialmente para discutir a necessidade da prevenção, né, que é sugerido que as mulheres façam a cada ano esse exame que elas adoram fazer, vocês mulheres adoram fazer, né? Foi um homem que inventou essa máquina, né, doutora? Não sei, mas... Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com a doutora Gabriela Rosali dos Santos. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a doutora Gabriela Rosali dos Santos, mastologista, e que é responsável pelo diagnóstico, muitas vezes, né? Que hoje é um diagnóstico de vida, né, doutora? Hoje é. Não é mais um diagnóstico de morte. Não, hoje é de vida. E quanto mais cedo... melhor. E isso que se trabalha demais no Outubro Rosa, essa consciência das pessoas de que é preciso a gente prevenir ou pegar lá no iniciozinho algum probleminha que possa ter, que vai ficar tudo bem, porque daí fica mesmo, né? A gente sabe de que na nossa região a gente tem uma quantidade muito grande desse mal, né? Especialmente do de mama, né? Do câncer de mama. O gaúcho é privilegiado nessas... Temos bastante. No câncer de intestino, no câncer de mama, né? E a gente também sabe o quanto isso fica mais difícil para as pessoas que têm menos condições financeiras de poder ter um bom tratamento, um bom acompanhamento. O SUS faz um grande trabalho, né? A senhora testemunha disso, vive isso no seu dia a dia. Que bom que existe o SUS com todas as suas limitações, né? Que pena que às vezes ele demora demais, que pena que às vezes ele não consegue atender, abraçar todo mundo. Toda a demanda. Né? E imagino que essa também seja uma dor para um médico que acompanha para e passo a gente sofre também, né? A gente sofre também. Então, como está esse setor na nossa cidade, doutora? Eu trabalho, então, no SUS desde 2006, né? Em Novo Hamburgo desde lá também, né? E a impressão que eu tenho é que eu acho que eu nunca vou deixar de trabalhar no SUS, porque é uma coisa que me faz muito bem, assim, poder
ajudar da maneira como eu faço o atendimento no meu consultório, da maneira como eu opero a paciente lá do meu consultório, é a maneira que eu vou operar no SUS. É A gente mesma sabe que coisa. precisa operar várias pessoas pelo É. SUS para ser rentável tanto quanto Sim, se fosse particular, né? Sim, então, mas assim, eu acho que a cidade está muito bem. Eu acho que a nossa região, eu trabalhava no início, em 2006, fui até 2013 praticamente, eu atendi, não, 2012 por ali, eu atendi também no Santa Rita, em Porto Alegre. E a impressão que eu tenho é que a gente faz, a impressão não, eu acho que a gente talvez em número consiga atender mais pacientes do que eu atendia lá. Por quê? Porque, claro, que aí a organização do serviço é um pouco diferente. Lá a gente trabalha com residente, que daqui a pouco a gente vai ter aqui também, mas lá a gente trabalha com residente, então é tudo supervisionado. Aqui o que acontece? Eu faço o atendimento, a minha colega, eu trabalho com uma outra colega atualmente também pelo SUS, então eu e ela fazemos esse atendimento, então acaba que a coisa flui mais, porque somos nós que não está... atende, chama o preceptor, enfim, essa demanda acaba fluindo mais. Então, eu acho que a gente consegue dar um número muito bom de atendimentos. Acho que as coisas se resolvem muito na cidade. Acho que o fato de ser um centro menor, né, do que for pensar em Porto Alegre, eu acho que a gente consegue otimizar mais as coisas. A gente consegue falar, consegue conversar com a prefeitura, consegue, tudo a gente consegue intermediar um pouquinho e dar uma agilidade melhor. Você está falando da Santa Casa, que é gigante, Mas né? é que referência, o hospital né? recebe muito fluxo de muitas cidades diferentes. E aí acaba que essa coisa de cidade menor que a gente ainda tem aqui se perde um pouco, eu acho. Né? Eu acho que a gente quanto tempo leva, em média, para a possibilidade de fazer um exame realmente? A parte de exames, talvez eu vou ficar te devendo, assim, porque a gente tem, eu acho que uma demanda muito grande de exames, né? Até porque não é só eu que solicito os exames, Claro. Os exames são solicitados pelos médicos do posto, também, da periferia, dos bairros, né? Então acaba que essa demanda é grande. Mas o tempo, assim, acho que médio entre o diagnóstico e uma cirurgia talvez esteja demorando entre uns 60 dias, talvez atualmente. Porque antes, como eu te explicava, eu faço atendimento no geral também. Quando eu faço um diagnóstico ali, eu encaminho novamente para a prefeitura para que essa paciente seja atendida no Regina, que é a referência em oncologia. Então, as cirurgias oncológicas de várias especialidades, a minha também, são feitas no Regina. Acaba que, no geral, eu faço as cirurgias menores, tanto para diagnóstico ou lesões benignas que precisam ser removidas. Então, eu faço cirurgias menores no geral e as maiores eu acabo voltando, então voltam para a Secretaria de Saúde e vão para o Regina. 60 dias é um bom prazo? Eu acho que é um bom prazo. Porque, evidentemente, para quem está com o diagnóstico na mão, deve ser uma eternidade. É uma eternidade. Deve estar pensando, meu Deus, isso aqui está aqui me corroendo. O ideal né? é que fosse antes, claro que sim, se a gente for pensar, até por a cabeça fica milhão, né? Nossa. Então, eu acho que, claro, que quanto antes fosse, melhor. Mas é a demanda e essa parte burocrática que a gente não consegue fazer de maneira diferente, né? Tem um trabalho muito especial, realizado por pessoas da tua relação, por amigas, né? Pelos pacientes do Grupo Vida Rosa, que iniciou lá em 2017, e eu falei aqui no enunciado, na tua apresentação, que em 2017, na primeira edição do Bazar Rosa Choque, vocês realizaram 200 exames, a partir da arrecadação desse movimento, o que deu, com certeza, um desafogo muito grande, né? Uma oportunidade muito grande para essas pessoas. Na segunda edição, em 2018, esse número cresceu exponencialmente, né, doutora? Sim. E que nos deixou extremamente felizes. 500. Mais de 500. Vamos passar. Isso deve quase zerar uma fila, vamos lá? Pois é, aí eu fico te devendo porque eu acabo não tendo acesso ao número de exames. Mas é um número muito expressivo, mas é um número numa comunidade de 260 mil habitantes. Sim, é um número muito expressivo. Então, isso começou com uma brincadeira de, o que vamos, né, uma das funcionárias do hospital me questionou, o que a senhora faz com a roupa? Dá para alguém? Dá para quem? Dê para mim, uma brincadeira. E aí começou a ideia de fazer, quem sabe, reverter em alguma coisa que possa fazer o bem para outra pessoa. E aí começamos com a ideia do primeiro bazar. E aí eu
bom, enfim, como vai ser? Pensei, bom, se eu não vender quase nada, eu vou pagar alguns exames, eu não posso, né? Eu tenho que fazer um bem, né? Isso, fazer com que eu possa ajudar algumas pessoas, nem que tenha que sair do meu bolso, eu pensei. E aí, no fim, nós conseguimos uma verba de, na época, foi 11 mil e pouco. E aí conseguimos pagar os 200 exames. Então, superamos a nossa expectativa, até porque nós não sabíamos, não tínhamos um número, né? E aí, Podia acontecer qualquer coisa. Podia acontecer quase nada ou podia ser um sucesso total, mas aquele valor para nós foi um grande sucesso, né? E aí no segundo ano, aí passamos de 17 mil em vendas, né? Tivemos assim, mais amigas agregaram e enfim, gostaram da ideia, se entusiasmaram e doaram suas roupas, enfim, as roupas e acessórios são todos doados de pessoas amigas, amigas que eu aciono, amigas das minhas amigas, e aí foi. E aí, no segundo ano, nós tivemos, então, 2 doações também em dinheiro, que foram muito significativas. Uma dos gerentes do Banco do Brasil e uma do grupo dos Laços Amigos, que fizeram as guirlandas, fizeram um chá também beneficente ano passado e nos deram um valor em dinheiro, né? E aí nós vamos passar dos 500 exames, que estamos fechando agora em setembro, porque esses exames foram feitos pouco a pouco, mês a mês, né? E então, vamos passar de 500. E estão preparando 2019. É porque é muito difícil parar a ideia, né? Quando a ideia é uma ideia que nos deixa muito feliz, né? As pacientes chegam em mim e dizem, eu soube que esse exame foi pago pela sua ação. Eu, nossa, ai, doutora, muito obrigada. Tu vê a gratidão, sabe? O quanto para aquela pessoa isso fez diferença. Que é a coisa mais importante da vida dela naquele momento. Tu vê assim nos olhos daquela pessoa o agradecimento por uma coisa que deu muito trabalho, mas foi um dia muito gostoso, muito divertido e no final esse resultado tão emocionante. Pode ser a diferença entre essa pessoa viver e morrer, né? Então, por que, assim, acho que eu tenho que justificar o porquê das ecografias, né? E não mamografias. Se a mamografia, eu digo sempre que é o exame mais importante. A mamografia, ela é o exame que detecta lesões mais iniciais. Então, assim, por que eu não estou fazendo mamografias e estou fazendo ecografias? Porque já no primeiro ano eu questionei a minha chefia, quais são os exames que estão, qual a demanda reprimida? Ah, é de ecografia. E mamografia, como está? Não, a fila está razoável, está bem. Segundo ano, questionei de novo. Então, eu acho que a cidade, o município tem conseguido manter as mamografias mais ou menos num prazo aceitável e realmente a grande demanda reprimida é ecografias. Que é um exame mais apurado, então, mais complexo. Na verdade, ele é complementar, né? Digamos, o principal seria a mamografia. A ecografia vem como um exame complementar. Então, algumas pacientes têm que também fazer a mamografia, ou pacientes muito jovens têm que fazer a ecografia. Então acaba que ele é um exame, o principal eu diria que é a mamografia. A ecografia entra como complementação. Doutora, não tem jeito de melhorar esse exame, não, hein? Não. Por Todas enquanto, as mulheres não. que falam, e a gente imagina que é a mama pressionada, né? Isso deve ser um horror. Mas uma vez por ano eu acho que é aceitável que se faça. Vale a pena para vale que não tenha nenhum outro tipo de problema. Porque na mamografia tu pode ver lesões que tu não vai ver em nenhum outro exame, que são realmente muito iniciais. E essas lesões, se a gente descobrir, a gente consegue salvar quase 100% das mulheres. Puxa vida. Então, assim, lesões muito pequenas, a gente tem mais de 90% de chance de cura. Então, o foco principal da campanha é a mamografia, é a prevenção com a mamografia. A gente vê pelo brilho no olho como a senhora está realizada com o seu trabalho. Eu gosto. E agora, outubro é um mês que a gente precisa falar muito sobre isso. Temos agora, no próximo dia 8 de outubro, um evento na Unimed. Na Unimed. Fala um pouquinho para nós desse evento. No dia 8 a gente sempre faz, então já o grupo Vida Rosa é um grupo de apoio a pacientes que elas se encontram na Unimed
por uma... a Unimed nos cedeu espaço, né? Não é um grupo só da Unimed, são pacientes da Unimed, qualquer paciente que queira participar. E elas apoiaram a minha ideia do bazar, e elas estão comigo no bazar, e todo ano a gente faz então um evento junto com elas sobre o Outubro Rosa. Esse ano, então, é dia 8 de outubro, numa terça-feira à noite, às 19h30, onde vai falar um pouquinho a doutora Mônia, que é ginecologista, então a ideia é que a gente vai falar um pouquinho sobre como é essa rotina da saúde da mulher, exames que ela deva fazer. Eu entro falando um pouquinho então sobre como é essa fase, tratamento, enfim. E aí a gente faz o fechamento com a Daniela Moraes, que é uma jornalista do jornal NH, que vai falar um pouquinho sobre a história dela, sobre essa superação, então, como que foi. eu também estou trazendo para falar sobre Outubro Rosa. Acho que vai ser muito aqui bacana, na Vale TV. porque eu acho que a gente não pode ter medo de falar sobre a doença, né? As pessoas, aquela doença, não. É consciência, né? A gente tem que falar, é uma coisa que, infelizmente, todo mundo conhece alguém que teve câncer de mama. E a gente não tem nenhuma dúvida de como a gente evoluiu a partir dessas campanhas, do Outubro eu acho Rosa, que essas do Novembro campanhas Azul. Né? é que fazem, a gente tem que falar sobre o assunto. Preconceito em torno do Novembro Azul é outra coisa bárbara, né? A gente não precisa ter medo de falar. Do toque, né? E do PSA, enfim. A gente não precisa ter medo de falar. É uma doença que tem muita chance de cura. Hoje em dia, aliás, a maioria das mulheres ficam curadas, né? Eventualmente, claro, nós vamos saber de histórias ruins, Mas quem procura acha, mas se não achar é pior, né? Mas quem acha, trata e cura. Acha porque tá ali, não é porque procurou, tá ali. Sim. E quanto antes Quanto conseguir antes fazer achar, isso. melhor. 19 de outubro é o grande dia. 19 de outubro, nosso bazar, na Sinoscar, nossa parceira pelo 2º ano, então, nos cede o espaço. Então, vamos lá. E vamos deixar bem claro que as pessoas podem participar de várias formas. Várias formas. Indo lá no bazar comprar. Doando para o bazar. E não precisa nem ir lá e nem doar roupa para o bazar. Pode doar em dinheiro. Porque isso vai virar, assim como esses 2 grupos que tu falaste. Vai virar exames. Vai virar vidas salvas. Adorei falar contigo. Que bom, também Obrigado pela gostei de falar presença, contigo. parabéns pelo trabalho. Obrigada. E que seja cada vez mais profícuo, Isso aí. porque é Obrigada. vida longa a essas mulheres. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada a oportunidade. Hoje, numa conversa de peso com a mastologista Gabriela Rosário dos Santos. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.